senadores Major Olímpio e Soraya Tronic, ambos do PSL, apresentaram ao Ministério Público Federal um ofício pedindo a quebra do sigilo dos áudios de lideranças do PCC no âmbito da Operação Cravada. Em uma das conversas interceptadas pela PF, um dos membros da facção criminosa fala que havia um diálogo cabuloso com o PT. Gleisi Hoffmann não gostou nada do áudio. No Twitter, a petista responsabilizou Sérgio Moro pela divulgação do material e afirmou que o partido vai apresentar uma notícia-crime no STF contra o ministro da Justiça por propaganda negativa extemporânea. É impressionante, né, Augusto? O primeiro de 2 pesos, 2 medidas, do qual falei hoje, aliás, na minha entrevista para o Pânico, está disponível lá no canal do Pânico, na Jovem Pan, no YouTube, vocês assistam lá a íntegra, foi muito divertido. Eu estava falando, justamente, já perdi o raciocínio, fui fazer a propaganda da minha entrevista, mas então a Gleisi, assim, os petistas, eles sempre posam de vítimas quando aparece qualquer coisa numa investigação que pegue mal para eles. E aí eles partem para o ataque e já tentam emplacar manchetes no noticiário para aparecer para aquele público, né, da seita petista. Seita é uma palavra usada pelo Antônio Palocci, tá? Não foi a gente que inventou, não. Ele é que falou lá da seita liderada por uma suposta divindade. Então eles já tentam emplacar essas manchetes de que é culpa do Sérgio Moro. Vamos pedir a cabeça do Sérgio Moro lá pro Supremo Tribunal Federal, que é pra seita ir atrás e acreditar nisso. Olha aqui, essa gravação foi anexada ao processo. Quer dizer, ela é perfeitamente legal, ao contrário das mensagens roubadas aí pela quadrilha de hackers e que vem sendo difundidas por aí, pelo PT, para a alegria do PT. Quer dizer, quanto a queixa da Gleisi, eu fico com esse comentário aí debochado e correto que circula pelas redes sociais. Quem devia estar ofendido aí com essa vinculação é o PCC, né? Basta ver o que anda fazendo o PT. O pessoal divulgou até nota supostamente oficial, claro que não é oficial, uma ironia ao PT, mas uma nota do PCC dizendo que não quer refuta, ser eles que associado acharam armação, acharam uma armação. É isso aí, mas isso é ironia, né? O PT, só falta o PT ficar contra os memes em rede social. Zé Maria Trindade, mas então, quando eu tive o meu lapso aqui, eu estava falando justamente dos 2 pesos, 2 medidas, no trato que esse pessoal petista e a esquerda no seu entorno dá às mensagens roubadas por hackers e a conversa de criminosos, de fato, né? As mensagens roubadas são mensagens atribuídas a procuradores e juiz. E agora o trato, a conversa entre criminosos, entre bandidos mesmo, interceptada pela Polícia Federal. Então eles confiam plenamente na primeira, usam elas para fazer as acusações mais graves, e eles chamam de mentira a segunda, né, a conversa interceptada pela PF, e acusam o ministro da Justiça de tê-la vazado, de vingança, aquela coisa toda. É o duplo padrão petista. Diga aí, Zé Maria. Se vale lá, vale aqui, né? Felipe, eu considerei esta gravação assim muito grave, porque há muito eu acompanho aqui notícias sobre facções criminosas e converso com autoridades assim fora de gravações em que eles mostram a força das facções que agora está sendo atacada. A gente viu essa operação que desnorteou as quadrilhas exatamente no caixa forte, no comando da contabilidade, e isso é muito importante. As gravações, os bandidos não estavam sabendo, evidentemente, que estavam sendo grampeados, um grampo legal de uma investigação muito mais ampla, né? E lá eles mostram que realmente existe este elo que sempre se fala por aqui, mas ninguém nunca comprovou. E essa gravação, para mim, é a comprovação, que essa gravação comprova o elo das facções criminosas com a política e mostrando a importância da política no crime organizado. Sem uma força política por trás, sem costas quentes, as facções criminosas não se firmam, é evidente. E nós chegamos a um ponto de tão grave aí, o domínio de presídios aí por facções criminosas, que eu ouvi a frase do ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que ou se controla os presídios, ou se controla as facções criminosas, ou as facções criminosas iriam controlar o país de tão grande elas estavam sendo, porque isso interfere na política. Veja bem, uma facção criminosa que domina um morro, ela impede, ela proíbe que outros candidatos, que não os dela, subam o morro para fazer propaganda.
quem quiser fazer propaganda para um outro político que não seja o apoiado pela ficção, corre o risco de vida. Então, veja que as facções criminosas interferem na democracia. Isso é um golpe contra a democracia. Eu não estou falando novidade, é uma constatação. Comunidades, favelas, morros, né? Eles são controlados por facções e essas facções indicam quem é votado de vereador, deputado estadual, senador e deputado federal. Por que não presidente da República e governador? É evidente que eles têm essa força política também. E quando se une o mundo do crime com o mundo legalizado, que é exatamente o da política, a situação fica grave demais. E está certo o ministro Sérgio Moro em não ter nenhum diálogo, não negociar, e certíssimo, inteligente, quando partiu para uma área que eu gosto de ver o combate ao crime, que é a área financeira. Cortou a grana, até o assalto mais simples precisa de investimento, sim. É fácil ver o caminho do dinheiro.